convidar aqui a doutora Aline. Oi, gente, eu só tô... Ah, deu certo. Tudo bem, Ei, eu doutora? tô com um vizinho aqui, um probleminha. Eu vi que você mandou, aí eu tentei mandar, Show. Agora mas deu, acho que deu super certo. tudo bem, Jennifer? Tudo bem, e com você? Tudo certo Que também. bom que deu certo. E obrigada, viu? Antes de começar, deixa eu já começar agradecendo pela Imagina. disponibilidade, viu, doutora? Eu sei como é corrido, né? E topar participar aqui, falar um pouquinho com a gente é super importante para nós. Não, e é um prazer a gente poder divulgar informação de credibilidade numa época de tantas falsas informações. Eu ouvi Exato. um termo esses dias numa aula, infodemia, né? A gente está vivendo realmente assim uma avalanche de informações para a gente, para nós médicos, é difícil a gente diferenciar o que é real do que não é. A gente tem que ficar correndo atrás do estudo o tempo todo, né? Porque o Sim, próprio meio médico está contaminado de informações falsas, então tá bem complicado. A gente tem que bem tomar difícil. cuidado nessa hora. É verdade. Bom, vamos começando. Eu não vou nem esperar que já tá no horário que a gente marcou. E a Tá live bom. também vai ficar salva, então quem quiser vai ter arquivo aqui no nosso Instagram. Antes de mais nada, eu vou apresentar então a doutora Aline. A doutora Aline Oliveira, né, que está participando hoje, ela é pediatra pela Sociedade Brasileira de Pediatria, alergista e imunologista pela Associação Brasileira de Alergia e Imunologia. Ela é formada pela Santa Casa, né? Responsável pelo setor de alergia da Prefeitura de Cotia, e ela faz atendimento em São Paulo e também na região da Grande Viana. Então, a doutora Aline, ela ainda não participa da rede, para quem, né, quiser saber já. Mas ela atende particular, então o Instagram dela tá aqui. Depois, quem quiser também, a gente compartilha. E a ideia de convidar a doutora, como a gente já vem fazendo lives mensais, como a doutora falou, né, trazer um pouquinho de informação para o nosso público e também para o público em geral. A gente sabe que informação em saúde é difícil achar uma fonte segura, e a ideia é um bate-papo. Claro, a doutora vai começar falando um pouquinho, mas a gente vai deixar aí uns 15, 20 minutinhos para a gente, enfim, bater um papo. Então, quem tiver no final pode enviar as dúvidas, né? Mas primeiro eu quero passar aí a palavra para a doutora Aline falar um pouquinho com a gente. Você vai dar uma coordenada aí nas perguntas, é isso? Vou. Inclusive, doutora, a gente abriu uma caixinha ontem, então tem Tá. algumas perguntas que eu já tô aqui, que o pessoal enviou, mas a gente também deixa aberto para quem quiser ir fazendo aqui, aí depois eu vou mediando, eu vou fazendo as perguntas. Uma das que apareceram bastante lá na caixinha foi falando, que aí eu acho que a gente até pode começar, falando um pouquinho como tratar as doenças, o porquê da doença, né? Como eu descubro que eu tenho uma doença. Então, foram algumas das perguntas mais faladas, desde como eu descubro que eu tenho, o Uhum. motivo, né, de quem tem doenças respiratórias e como essas pessoas que têm alguma doença respiratória têm que tratar, têm que se adaptar no dia a dia. Uhum. Vou mandar um beijo para os meus pacientes que estão entrando aqui, já estão fazendo Tá elogios, não vendo dá para bastante falar, né? gente? Eu lancei o ano Muito passado legal. um projetinho que chama Cápsulas Pediátricas. E, assim, no meio da pandemia, eu estava com o consultório meio parado e eu falei, puxa, vou falar bastante de pediatria aqui, porque é a especialidade do coração. Na sequência, eu fiz alergoimuno, que é uma especialidade muito interessante, que demanda mais estudo até do que a pediatria, porque tem muita ferramenta o tempo todo, atualização. Mas a pediatria pega, assim, né? Então a gente tem um vínculo muito forte com os pacientes. O pediatra entra na casa das pessoas, né? Não tem como ser diferente. Legal. Eu queria assim, falar um pouquinho a respeito dessa história de como eu sei que eu tô doente, né? A pergunta é em relação a doenças respiratórias. Então, eu vou agrupar, assim, fazer um resuminho de
5 grandes grupos de doenças respiratórias, né? Porque a via aérea é nariz, garganta, pulmão, ouvido, vem tudo aqui acoplado, né? Então, acho que a gente pode falar primeiro, assim, disparado em doenças respiratórias, o resfriado comum, né? O resfriado comum é aquele narizinho escorrendo, aquela sensação, geralmente não tem febre, eu tenho uma febre muito baixa, um mal-estar leve e um quadro muito curto, né? Com pouca prostração, a pessoa se mantém ativa, né? O resfriado comum, ele é causado, mais de 50% dos casos, por um vírus que se chama rinovírus, que é um vírus, assim, bem bobinho para adultos, né? Para as crianças menores, ele pode ser um pouco mais significativo. E aí a gente tem outros vírus, parainfluenza, enterovírus, adenovírus. Só de rinovírus, a gente tem mais de 100 subtipos, né? Então, Nossa, às muita vezes as coisa. pessoas às vezes as pessoas chegam no consultório e falam assim, não, mas tem um quadro viral. Qual vírus? É muito difícil, a gente não consegue fazer esse diagnóstico de precisão etiológica, né? O que realmente, qual foi o vírus, né? Aí a gente tem vírus mais expressivos, né? Que vão causar doenças diferentes, como é o caso do coronavírus, que já é um vírus que é conhecido da gente há muito tempo, né? E aí veio essa nova onda, essa mutaçãozinha letal e cruel que está deixando a gente assim nesse confinamento. E o influenza, que é um vírus que acomete assim uma grande parcela da população, né? A gente tem essas infecções por influenza, assim, 3,5 milhões de pessoas ao ano contaminadas por influenza, né? Então, até aproveito aqui para fazer um gancho e dizer que é muito importante se vacinar contra a gripe. A gripe não é um resfriado comum. Então, eu falei 5 tipos, né? O primeiro é um resfriado comum. O segundo é a gripe. A gripe é causada pelo vírus influenza. O vírus influenza, ele tem vários subtipos, né? Os mais importantes são os influenza A e os influenza B. Os influenza A, 2 subtipos deles, o H1N1 e o H3N2, são cobertos pela vacinação que a gente tem em clínicas privadas e também no SUS. E uma cepa de B é coberta pela vacina do SUS, 2 cepas de B são cobertas pelas vacinas das clínicas privadas, tá? Essa vacina é uma vacina que precisa ser feita anualmente, porque muda, né, a linhagem, e aí ela é baseada em estudos do hemisfério contralateral, né? Quando a vacina vem para a gente, de acordo com o que está acontecendo já no mundo, né? A gente tem um fenômeno de globalização em relação a doenças, né? Não tem como com essa movimentação de pessoas ao redor do mundo. E com a vacina, a gente consegue diminuir muito o impacto, o impacto da mortalidade, da hospitalização, principalmente nas crianças, né? Eu tenho falado muito no consultório que se a gente for pensar em pediatria, o influenza é um vírus que é pior do que o coronavírus para as crianças, né? Do ponto de vista internário e tudo mais. A gente já está tendo pergunta aqui, ó. Já. Eu não consigo não ler. Eu não consigo. Mas é legal, é um bate-papo mesmo, doutora. Aí você, na verdade, é a doutora que escolhe se quer ir parando e vamos respondendo, ou quer Tá. seguir primeiro uma linha e depois a gente abre para perguntas. Eu vou falar esse resumo e você vai me Tá, freando, porque senão eu também não paro de falar. Eu adoro tá falar. bom. Terceiro grupo de doenças respiratórias é o peixe da minha brasa, né? É a sardinha da minha brasa, que são as alergias. As alergias, aí a gente fala de rinites, sinusites, bronquite, asma, né? A asma é a doença alérgica respiratória mais importante. A asma mata, a asma precisa ser tratada, né? E a gente faz diagnóstico da asma na mão de um especialista, um pneumologista ou um alergista. É preciso fazer um exame que chama prova de função pulmonar, ajuda muito. É preciso fazer exame diagnóstico etiológico, saber o que causa a asma. Em geral, são aeroalérgenos. Então, ácaros, né? Poeira domiciliar,
E a gente tem também os gatilhos imunológicos, né? Que são poeira, poluição, a fumaça de cigarro, ambientes com odor muito forte. Isso não é o causador da asma, mas é um gatilho. Assim como o frio é um gatilho para asma, né? O ar seco do inverno, o ar frio do inverno pode piorar as doenças alérgicas. Outros grupos, né, de doenças respiratórias. Sinusite, aí a gente fala de sinusite, otite, eu coloco as duas meio juntinhas, porque a sinusite ela pode ser viral, ela pode ser alérgica e ela pode ser bacteriana. Quando a gente fala de sinusite e otite aqui, a gente precisa entender bem se é uma origem viral, se é uma origem bacteriana, porque isso vai diferenciar a nossa conduta, né? Antibiótico, a gente só vai usar quando tem uma bactéria na jogada, né? Vírus não mata, não morre com antibiótico. Isso é uma coisa importante, assim. Eu sou uma médica que no consultório eu demoro muito a prescrever. Ó, o Henrique é meu filho, meu fãzão. Que legal. Eu sou mãe de 3 adolescentes que são assim os meus amores e me motivam assim a continuar sempre nessa caminhada de estudo. 3 Que estudiosos, legal. muito queridos. E o último grupo dos 5 que eu ia falar são as pneumonias, né? As pneumonias também podem ser virais, também podem ser alérgicas, a gente tem aí algumas pneumonias químicas até, mas o que realmente preocupa a gente são as pneumonias bacterianas, que aí, de novo, é quando a gente vai entrar com o antibiótico, né? A gente vai Show. precisar de antibiótico. Por isso que existe uma linha de médicos falando que no tratamento do Covid se usa antibiótico e a linha que fica na ciência fala, gente, é um vírus. A gente só vai usar antibiótico se houver uma complicação. Eu vou procurar fugir um pouquinho desse assunto para não criar muita polêmica, mas tem alguns recados que são super importantes da gente dar, né? Show. Aí, eu já vi o pessoal falando se ar-condicionado tem problema, né? O que tem, qual a relação? Eu fiz uma chamadinha para a live falando assim, vai chegando friozinho e as doenças respiratórias vão aumentando, né? Por que isso acontece? Eu acho que tem 4. A Célia é nosso link, né, Jennifer? A Célia é mãe Exatamente. da Manu, que é minha paciente, foi quem colocou a gente aí em contato. E ela tá falando que tá com amidalite, gente. Olha lá, tá tomando antibiótico. É isso aí. Não falei de amidalite, né? A gente entra ali, otite, sinusite e amidalite, que é a infecção de garganta, que também pode ser viral ou bacteriana. A amidalite é uma doença que a gente consegue, com um pouco de prática clínica, fazer o exame e apostar se é bacteriana ou viral, né? No consultório mesmo a gente consegue, a gente pode fazer teste rápido de estrépito e tal. Aí, por que o frio tem relação com as doenças respiratórias, né? Primeiro porque o ar gelado, é aquela história assim, tomei friagem e no dia seguinte acordei resfriado. Não é verdade. Não é verdade. Frio não Nossa. causa resfriado. Agora minha avó sempre fala Fica na isso. boca. Não pega frio. Exatamente. Mas o que acontece? O ar gelado, ele faz a gente... só um segundo aqui, que pronto. Aqui. O ar gelado faz a gente respirar com mais dificuldade. Ele causa uma irritação na via aérea, resseca a via aérea. Né? E o ar seco, o ar frio do inverno, ele também é mais seco, ele aumenta a concentração de poluentes, que também funcionam como uma irritação. Então, essa coriza, esses sintomas frustros assim, que a gente tem de pegar um ar gelado, eles são muito mais sintomas de uma defesa do corpo, sintomas irritativos, do que de uma infecção viral. Tá? A infecção Entendi. viral ela vai se prolongar por alguns dias. Os pacientes alérgicos, indivíduos alérgicos, eles vão persistir com esses sintomas. O ar frio é um problema para o alérgico, né? O alérgico ele é mais
congesto, o nariz é mais entupido, então ele respira mais vezes pela boca. O nariz tem uma função de filtrar, de aquecer o ar. Quando o nariz não está funcionando, o ar entra pela boca, ele causa aquela faringite. Então, quando você está assim numa noite mais gelada e o nariz meio entupido, você acorda com uma dor de garganta, né? Porque você É respirou verdade. mais vezes pela garganta, né? E não é que você tem ali uma infecção. Agora, em tempos de Covid, a gente acorda com dor de garganta e já está pensando que tem que colher PCR. Calma, calma. É verdade. Né? Tá tudo meio misturado agora, né? O ano passado, a gente teve uma queda super significativa da transmissão de vários vírus, de vírus influenza, que são os causadores Alguém falou respirar pela boca é ruim, então sim, respirar pela... A boca não é feita para respirar, né? O nariz é feito para respirar. Inclusive, do ponto de vista ortodôntico, ortopédico, a gente precisa fechar a boca. Na criança, isso é muito significativo. A criança tem que dormir de boquinha fechada e sem roncar, porque isso faz com que o crescimento facial seja simétrico. Tem crianças que ficam com flacidez da musculatura perioral, ficam com alteração dos ossos mesmo, porque o crescimento ósseo ainda está acontecendo. Então, sim, respirar pela boca é um problema. A Célia pergunta até quantos dias de sintomas nos casos da ites virais. Os vírus mais tranquilos, os rinovírus, adenovírus é um pouquinho mais chatinho, mas a gente fala, em geral, até 3 dias de febre, a gente não se preocupa, tá? Ó, o marido que ronca precisa consultar um otorrinolaringologista, porque homem acima do peso, que ronca à noite, que tem obstrução nasal, tem maior risco de doença cardiovascular, de infarto. Então, usa uma mascarazinha de CPAP e tá tudo resolvido, tá? A Dani está perguntando aqui, depois que aprendi a lavar, falando, comentário, depois que aprendi a lavar o nariz todos os dias com soro, 3 vezes ao dia para evitar respirar pela boca, nunca mais tive faringite. E o Davi também nunca teve, porque lava o nariz dele todos os dias. Esse é um grande pilar do consultório do alergista, né? A gente fala muito da lavagem nasal, né? Eu estava falando que o ar frio na via aérea, ele é irritativo, e o ar seco também. Então, quando a gente lava a via aérea, a gente tem alguns mecanismos que ajudam a melhorar. Primeiro, que o nosso epitélio do nariz, ele é cheio de cíliozinhos. Então, ele precisa estar úmido para funcionar bem, né? As células que revestem o nariz e que vão até o pulmão. A gente tem um conceito de via aérea única, né? O nariz é interligado até o pulmão, assim, a gente tem o mesmo tecido de revestimento. Quando uma coisa acontece no nariz, vai igual aqueles joguinhos de dominó, um derrubando o outro, sabe? O nariz não tá bem, vai até o pulmão, principalmente no indivíduo asmático, que já tem um organismo potencialmente inflamado, né? Tem uma outra... Dani, aprendemos com você. Eles são fofos, né? Muito, muito. Muito legal. Eu falo no consultório que o alérgico, ele é uma brasinha, ele é um foguinho em uma brasinha contida. Então, a inflamação sempre está ali. Quando entra a poeira, o ácaro, o frio, um vírus na jogada, aquela brasa, ela ressurge e vira um fogaréu, né? E para a gente conter uma crise de broncoespasmo, que é uma coisa que preocupa as mães, a gente vê os bebês chiadores, quanto trabalho que dão para as mães, né? Pronto-socorro, internação, faltas na escola, né? Incerteza. Tudo isso pode ser evitado com uma boa higiene ambiental, com uma boa higiene nasal, né? A lavagem do nariz é um dos pilares aí. Muito bom. Ô, doutora, Oi. só para não passar, tinha uma pergunta que a Gabi colocou. Quais fatores que podem causar doenças respiratórias? A pessoa ela pode desenvolver ao longo da vida doenças respiratórias no geral ou ela já nasce com a doença? As doenças respiratórias virais, elas acometem qualquer indivíduo, independente do sistema imunológico, tá? É claro que os imunodeficientes, eles estão mais propensos, mas aí vai ser um caso muito específico. A gente fala assim, estou ficando muito resfriado, estou ficando muito no frio, ou tô com uma imunidade baixa. Mais ou menos isso também, outro mito,
tá? Então, o vírus entrou na jogada, a Entendi. gente pode pegar. Como que a gente não pega? Higiene de mãos, igual Covid. Higiene de mão, Uhum. a higiene de via aérea, tá? Esse é um ponto. Agora, quando a gente fala de doença alérgica, a gente tem uma determinação genética, tá? Não é alérgico quem quer, é alérgico quem pode. Quando uma mãe é alérgica e um pai é alérgico, a gente tem 80% de chance de ter uma criança alérgica, tá? Então, a imunoterapia, se ele está falando que a Manu fez imunoterapia e mudou a vida. A gente tem um mecanismo aí de mexer um pouco. A imunoterapia é uma dessensibilização para ácaros ou um fortalecimento com um imunoterápico, com um mix de bactérias que a gente vai fazendo uma ativação do sistema imunológico. Então, dependendo do diagnóstico, a gente pode induzir tolerância, o organismo pode ter contato com o ácaro e não ficar doente, ou pode aumentar a resistência a bactérias, por exemplo, né? Por isso que é importante estabelecer diagnóstico, né? Voltando para a pergunta, ela fala assim, a gente pega ites, né? Porque a gente nasceu com essa propensão, ou as duas coisas, depende do que está acontecendo, né? Se é um quadro Uhum. recorrente, tem que investigar. Porque às vezes o alérgico ele se confunde, ele acha que aquilo é um resfriado, mas, puxa, um resfriado em março, um resfriado em maio, um resfriado em agosto, entendeu? Pode ser uma rinite que Sim, está fazendo exacerbações, né? E aí, com alguns exames, um bom exame clínico, uma boa história, a gente consegue resolver essa parada. muito bom. Então fica a dica, tem o Instagram da doutora para qualquer coisa, né? Marcar uma consulta. E a E a gente tem última excelentes pergunta. alergistas em São Paulo, viu, Jennifer? O pessoal da alergia é muito estudioso, então eu Muito defendendo bom. aqui, procure um alergista, porque a gente vai conseguir diferenciar se isso é uma imunodeficiência, se isso é uma alergia, né? Tem uma Muito pergunta que bom. vai ver se lavar o nariz pode ajudar a não pegar Covid? Não sei. Não sei, nobody knows, ninguém sabe. Muito bom. O que a gente pode dizer é que, é, como é um vírus, estar com uma mucosa saudável é bom, né? Como é que a gente faz para ficar com a mucosa saudável? Com higiene nasal, né? Com corticoide nasal. Se a gente for um rinite com alérgico, às vezes a gente usa os sprays de corticoide para que esse corneto, que é uma estrutura que a gente tem dentro do nariz, fique sempre. Olha a pergunta aqui, ó. Olha a pergunta aqui. Se a minha clínica tem de travessa falando que não, Não, ainda não. ainda não, ainda não. E aí, esse corticoide nasal vai deixar a mucosa mais saudável, a lavagem nasal vai deixar a mucosa mais saudável, né? Esse é um ponto fundamental, né? Aí, ó, muito confete aqui, eu não tô, eu fico lendo, fico corada. Doutora, tem uma pergunta, mandaram no privado agora. Qual o intervalo que devo ter entre a vacina do Covid e a vacina da gripe? 2 semanas, 14 dias. Tá, Independente da vacina que foi tomada, AstraZeneca, que é a Oxford, ou Coronavac, ou Pfizer, que a gente tem um pouco de Pfizer sendo aplicada agora no Brasil, né? E também independente da ordem. Tomei influenza, quanto tempo demoro, que é gripe, quanto tempo demoro para tomar Covid? 2 semanas, tá? 3 semanas. ótimo. Eu falo, como imuno, eu falo que esse intervalo deve ser respeitado para todas as vacinas, sabe? A gente precisa respeitar o tempo do organismo produzir os anticorpos, né? Tem muita Uhum. coisa que tem ao redor das vacinas. A gente está colhendo anticorpos neutralizantes para saber se teve. Gente, a imunidade é uma teia de aranha. A gente tem sistema humoral, que são as imunoglobulinas, a gente tem sistema complemento, a gente tem a imunidade celular, são muitas frentes. O sistema imunológico é uma coisa linda de se falar, porque está trabalhando o tempo inteiro para a gente não ficar doente, né? Muito bom. Sinusite pode fazer, como pode fazer para diminuir a frequência dos sintomas? Então, depende, né? Se a sinusite, essa história de sinusite, eu tenho sinusite. Sinusite crônica é raro. Sinusite crônica não é uma doença de criança. Em geral, a gente tem sinusites agudas que a gente trata.
em geral, com antibiótico, tá? Mas existem outras sinusites, sinusite fúngica, sinusite alérgica, precisa fazer diagnóstico. Cada caso é um caso, tá? Pode ser uma rinite e você confunde com uma sinusite. A rinite, ela é mais perene, ela fica com sintoma mais, né? Todo dia eu tenho nariz, quer ver? A gente brinca no ambulatório de alergia, assim, é coça, escorre, espirre e tosse. Que são os sintomas da rinite. Tosse pertence à rinite também, né? Então depende. Sim. Vacina CWY do posto é a mesma do particular? A gente não tem, Marlene, a gente não tem a CWY no posto para crianças grandes, só para os pequenininhos. Está entrando agora no PNI e sim, é igual. Se é a CWY, é igual. Porque cobre 4 sorotipos de uma bactéria, que é o meningococo. Tá? Então, tipo A, tipo C, tipo W, tipo Y, fica faltando o meningococo tipo B, que a gente tem uma outra vacina que vai contemplar isso, tá? Pode ser aí que nos próximos anos a gente tenha uma meningo que seja pentavalente. Tem estudos já para trazer isso pra gente, tá? Fala, Jennifer. Na verdade, eu acabei de ver que entrou uma, mas tinham feito uma pergunta na caixinha, se existe algum tratamento para imunidade. A Célia até comentou aqui que ela fez imunoterapia, alguma coisa assim, mas tinha Uhum. uma pergunta exatamente sobre esse tema, então acho que seria legal explicar um pouco melhor se tem essa possibilidade, né? Então, o sistema imunológico, ele precisa de equilíbrio para funcionar, tá? Então, número um, essa pergunta é ótima, porque eu adoro falar isso em todas as minhas consultas, principalmente para os adolescentes. Você pega um adolescente que está ficando muito doente, é muito estranho. Adolescente é um cara muito saudável, né? Mas eles têm hábitos de morcego que estão errados. As mães precisam se impor nesse momento e tirar o menino da toca. Não pode ficar no quarto o dia inteiro. As aulas online estão prejudicando demais a vida deles. Eles precisam de sol. Sol aumenta a vitamina D e aumenta a imunidade. Rotina, dormir cedo, acordar cedo, horas de sono no horário ideal. Nós somos seres diurnos. Nós precisamos ficar dormindo à noite e acordados de dia. Isso é ligado, é gerido pela melatonina, que tem uma relação intrínseca com o sistema imunológico. Então, quando a gente dorme mal, a gente fica menos resistente. Quando a gente toma pouco sol, a gente fica menos resistente. E tem duas outras coisas que a gente precisa fazer, que é comer e beber água, né? Então, comer bem, comer vitaminas. A gente tem muita coisa, tem muita gente hoje repondo zinco, selênio, lá. Será que funciona? Comprovação científica não temos. A gente acha que sim, mas um prato colorido faz tudo, né? Ó, o zinco também ajuda no combate às doenças virais. Ajuda, mas a gente não precisa ficar repondo, tá? A gente tem que comer bem. Vegetais, folhas verdes, escuras, que tem bastante zinco, vão ajudar a gente a ter equilíbrio. O organismo já faz isso. Eu acho que quando a gente começa a pesar muito a mão para um lado, para outro, a gente pode causar desequilíbrio. Isso pode não ser bom, né? Porque tudo está muito interligado. Eu perdi aqui que entrou um paciente aqui, ó. Oi, é o Miguel. Então, eu estava falando das coisas que a gente precisa fazer, né? Então, Uhum. tomar sol, comer bem, se hidratar, dormir e fazer atividade física. Tudo isso é fundamental para melhorar a imunidade, tá? Então, um indivíduo que vai ter equilíbrio, vida legal, e tem que ter um pouco de distração, diminuir estresse. Olha o pessoal que fala assim, eu tô estressada, abri o meu herpes. É mentira isso? Não, isso é fato. Né? Isso é fato. A gente precisa se cuidar também do ponto de vista psicológico, emocional, né? O ser humano tem que ser visto de uma maneira holística. A gente não pode focar só no rim, só no pulmão. Agora, o que a gente fala de imunoterapia, a gente tem 2 tipos de imunoterapia, basicamente, tá? A imunoterapia para ácaros. O que é a imunoterapia? É uma forma de dessensibilizar o organismo. A gente faz um diagnóstico, faz um prick teste, identifica qual é o ácaro que está causando, quais os ácaros que estão causando alergia naquela pessoa, né? Pode ser uma rinite, uma dermatite, uma asma.
e a gente dá o próprio ácaro. Tá? Então, o que a gente chama de imunoterapia alérgena específica. É só para aquele indivíduo, é muito particular. A gente prepara uma formulazinha para aquele indivíduo. Dá o ácaro que causa doença nele para que ele se dessensibilize. A gente vai mudando o padrão de resposta imunológica. Aí ele vai ter Sim, contato com o ácaro e não vai ficar doente. Tá? Isso a gente está falando das muito bom. alergias. Agora, a gente tem indivíduos que têm outras doenças de repetição. Quer ver um exemplo que é muito frequente? Cândida na mulher. A mulher que tem candidíase de repetição. A ginecologista investiga, a pessoa não tem nada, a moça não tem nada de doença, é uma moça super saudável. A única coisa que ela tem é a cândida de tempos em tempos, que acaba com a vida. Sintomatologia horrorosa. Faz uma imunoterapia para a cândida. A gente impede que a cândida entre no organismo através da imunoterapia. Então, essa é a outra forma. A imunoterapia para bactéria, a imunoterapia para fungo. A gente, como se fosse uma vacina. A gente dá o bichinho para que os anticorpos fiquem, as células fiquem espertas. Quando o bichinho vai entrar, ele não entra fazendo doença. Deu para entender? Muito interessante. Deu, com certeza. Acho que ficou bem didático. Maravilha. Muito obrigada, doutora. Muito bom. E aí, para Aqui cada também, caso, a gente vai ter uma indicação, né? Um tipo de sim. tratamento. Eu acho que a Manu, ela fez uma imunoterapia bacteriana. A gente faz um pool de bactérias respiratórias, né? Por um tempo. Essas imunoterapias são mais rápidas. A imunoterapia para ácaro, ela exige um tempo maior, ao longo de 3 anos, mais ou menos. Então, tem que ter paciência e acreditar no alergista. Vai funcionar. Muito bom. A Gabi também perguntou aqui, doutora, por que sinto que é melhor respirar pela boca? Sente que é melhor respirar pela boca? Sim, É porque o nariz dela deve ser muito ruim. tem que limpar o nariz, pôr o soro. Você sabe, a gente às vezes se acostuma com uma qualidade de vida ruim. É muito interessante isso na rinite. Eu pego pacientes que são adultos e que vão para o consultório pelos filhos, me conhecem pelos filhos. Aí a gente começa a tratar o filho, que está alérgico, né? E aí a mãe fala, pô, mas eu sempre tive isso a vida inteira. Então vem, vamos consultar você. Daí a gente começa a tratar, fala, gente, isso era vida. Porque o nariz entupido, ele impede que a gente aprofunde o sono. Então, a gente está sempre cansado. Aquele indivíduo que acorda e não sente que dormiu plenamente, né? Porque ele respirou pela Sim, boca. O corpo faz uma defesa, fala assim: meu Deus, esse cara não pode morrer, então eu tenho que manter ele respirando. Como que eu faço? Abre a boca, né? Aí abre a boca, o ar que entra, ele não é um ar aquecido e filtrado, né? Descompensa tudo. Então, precisa ver seu nariz, viu, Gabi? Às vezes a gente precisa até de um procedimento cirúrgico para resolver. Às vezes tem um desvio de septo, muito importante. Além da alergia, o que causa obstrução nasal? Alterações anatômicas, né? Uma adenoide muito grande, hipertrofia de adenoide. As pessoas falam muito assim: eu tenho adenoide. Todo mundo tem adenoide, gente. Adenoide é um órgão linfóide, é um tecido de defesa, é igual a amígdala. É um tecido bom, do bem. O que não pode é ele ficar o tempo todo inchado, o tempo todo hipertrófico. Isso acontece por quê? Ou porque ele é alérgico, porque o alérgico, ele não é um indivíduo que ele se defende mal das coisas. É o contrário. Ele é um indivíduo que se defende demais, né? Então ele tem contato com a poeira, com o ácaro, e ele rapidinho se inflama, ele é um esquentadinho, né? muito bom. É diferente da pessoa que tem uma obstrução anatômica ali, que pode ser um desvio de septo, ou fez um trauma na infância e ficou com alguma alteração óssea, ou a adenoide é muito grande, porque isso pode acontecer. Uma adenoide que é grande e a gente não consegue tratar clinicamente, ela precisa ser operada, ela precisa ser removida, né? Num tempo certo, não em crianças muito pequenas, tá? Sim. Mais uma pergunta, doutora Aline, os alérgicos à lactose também sofrem, a exemplo do Lucas Prado. Ah, na verdade, acho que é um comentário, né? Tá? Não vi aqui. Será que a Lucas Prado é meu paciente? Vamos ver aqui. Na verdade, o Ed que está falando
Vamos lá, gente. Alergia à lactose não existe. Não existe alergia à lactose. Existe alergia à proteína do leite e existe intolerância à lactose. São duas coisas absolutamente diferentes, com sintomas diferentes, tá? Isso aí é uma coisa, é um erro que é cometido até mesmo por muitos pediatras. Infelizmente. Por isso é importante ou a gente ter um alergista ou ter um gastro que a gente vai estar mais dentro dessa particularidade, né, da doença. A medicina é muito vasta, a gente tem um mar de informações. Eu tenho um amigo clínico geral que ele fala uma coisa muito interessante. Ele fala: o clínico geral é aquele cara que conhece, que tem um oceano de conhecimento com 5 centímetros de profundidade. Ele sabe muito, um pouco de tudo um pouco. E aí a gente precisa diferenciar as duas doenças, né? Intolerância à lactose não é doença de bebê, tá? Porque o leite materno é super rico em lactose, e o bebê tem a enzima lactase. A intolerância à lactose, ela é uma deficiência na produção de uma enzima que se chama lactase. Isso vai piorando ao longo do tempo, é mais frequente em orientais, é mais frequente em adultos, cursa com cólica, pode cursar com diarreia ou constipação, tá? Com flatulência, com distensão abdominal. É uma doença. E hoje a gente tem ferramentas, assim, até diagnóstico genético da intolerância à lactose. Melhorou muito, a gente consegue fazer diagnóstico com muito mais precisão. É uma doença que é mais do escopo do gastroenterologista. O alergista acaba fazendo o diagnóstico diferencial, porque, em geral, as pessoas vêm com essa história de alergia à lactose, né? Que não existe. A lactose é um açúcar. O que existe é alergia à proteína do leite de vaca. E aí a gente tem alergia a leite, tem 3 grandes proteínas que causam alergia, e essa doença é uma doença que pode acontecer desde bebezinho. Tá? A proteína do leite de vaca, as 3 principais, alfa, beta, lacto e caseína, elas são proteínas que vão causar um desconforto, esse intestino vai interpretar como um corpo estranho, pode ter sangue nas fezes, pode ter vômito, pode cursar com refluxo, pode ter dermatite atópica, um quadro bem mais florido, tá? Hiperemia anal, então assim, o bumbum que fica aquela assadura persistente, que nunca sara, pensem em alergia à proteína do leite de vaca, tá? Mas daí fui longe demais, hein? Pelo amor, vamos voltar, fecha a cortinha. Doutora, deixa eu aproveitar. Tem uma muito interessante, a pessoa tinha mandado lá na caixinha de perguntas. Tenho usado no quarto da minha filha difusor com óleo essencial, todas as noites. Isso é um problema? Acho. Eu acho que as coisas se dividem aí. Essa questão dos aromas, tem muita gente que trabalha legal com aroma, que conta pra gente que melhora o ambiente, o astral. Eu até acredito, tá? Eu não sou cética a esse ponto. Mas se o seu filho é alérgico, ele não pode ser submetido. Tá? Porque ele acaba funcionando como um gatilho. Lembra que eu falei assim, os alérgicos eles já estão inflamados, aí a gente vai ter os gatilhos. Que gatilhos são esses? Exposição maciça a ácaros, frio, odores. Então é a mesma coisa que você Sim. usar um produto de limpeza muito forte na casa, um perfume muito forte num bebê, né? Essas coisas não são legais, tá? O epitélio respiratório sofre, é como se fosse um agressor. Muito interessante. Bom, gente, Esterileira ajuda na alergia? Há controvérsias. Acho que não, Ana. Ana Amélia, acho que não. A gente não tem ainda. Você sabe que teve um ano aí que uma empresa de tapetes e carpetes, ela tentou ser patrocinadora do Congresso Brasileiro de Alergia. Isso é um grande contrassenso. A gente não consegue fazer, esse colchão é totalmente antialérgico, esse tapete. O ácaro, ele é um bichinho do mal. Ele se prolifera com uma velocidade absurda. Ele juntinho, ele se alimenta de restos de pele da gente, né? Os dermatofagoides. Então ele fica lá no colchão, no travesseiro, onde agora, na pandemia, a gente está tendo um aumento muito grande do número de casos de rinites. Rinite e asma, né?
conjuntivite alérgica, que é uma outra doença que eu esqueci de falar. Porque a gente fica dentro de casa, no mesmo ambiente, né? Então, mudar um pouco de ambiente é muito salutar, né? E o ácaro tá lá, né? A almofada que a gente deixou paradinha ali, com certeza. O que que mata ácaro? O sol mata ácaro e água. A água mata. E não dá alimento para ele. Por isso que colocar capa antialérgica no colchão e no travesseiro funciona super. Coloca a capa que é impermeável à água, que ela é bem pequenininha, aonde não passa a molécula de água, não passa o ácaro. E aí o ácaro vai ficar lá dentro e vai morrer, tá? E ele tem um exoesqueleto igual um exoesqueleto de queratina, né? Inclusive essa é uma das proteínas que causa muita alergia na gente. E aí ele não vai ter como se alimentar e nem como contaminar a gente, tá? Gato provoca alergia? Provoca em quem tem alergia a gato, tá? Então, a gente hoje consegue diagnosticar até qual é a proteína do gato. A gente tem algumas, os FeLDs, qual é a proteína do gato que está causando alergia na gente, tá? Tem algumas raças que tem mais. Agora, há 2 semanas, uma empresa lançou uma ração que promete deixar os cães menos alergênicos para as pessoas. Porque o gato tem os cães e os gatos. O gato tem um outro porém. O gato, além do pelo, do epitélio do gato, a saliva dele também é alergênica. E ele se lambe muito. Que Mas interessante. isso não é para todas as pessoas, tá? Tem gente que tem contato com o gato e não acontece nada. E a grande maioria. Né? A gente está falando de uma doença específica. Eu tenho alergia a gato. Como tem gente que tem alergia a cerveja, olha que coisa horrível. Muito bom. Ô, doutora, agora uma pergunta particular minha. Eu tenho asma, fico super cansada. Essa live aqui praticamente está me descrevendo em tudo, né? E uma vez passando até num pneuma, ele falou que um pouco da minha asma, né, dessas crises que eu tinha, era muito também emocional. Existe, é real isso, porque eu percebo que às vezes quando eu fico muito ansiosa ou eu fico muito na esperança de algo acontecer, eu sinto que eu vou cansando, né? A ponto, Uhum. às vezes, de chegar até a bombinha, a inalação, enfim. E aí eu achei interessante, porque até então eu nunca tinha escutado falar nisso. É real, então, essas coisas de emocional Sim, afeta também. sim, o componente emocional das alergias, ele é muito importante. A gente tem 2 doenças que são particularmente afetadas: a dermatite atópica e a asma, né? O indivíduo asmático, ele é um indivíduo que ele se sente muito mal, né? Ele tem um medo de ter a crise, a asma grave, é um pânico, né? E a gente ouve histórias aos montes de indivíduos que não veem a bombinha precisa estar ali, o cara tem que ver a bombinha, porque se ele não estiver vendo a bombinha, ele entra em crise, né? Então ele tem que dormir com a bombinha do lado, nem que ele vai precisar usar, né? Mas eu acho, Jennifer, que o pulo do gato aí, não é alergia a gato, é uma figura de o pulo Muito do gato bom. é você ficar com a sua alergia controlada. Porque você vai ficar segura, tá? A gente tem muito remédio hoje, muito remédio. O manejo da asma é assim. A gente faz com facilidade hoje, porque a gente tem remédio bom pra caramba. A indústria farmacêutica trabalhou pesado ao longo dos anos, a gente sabe como fazer. A gente tem até imunomoduladores injetáveis agora para asma. Então tem coisa boa Nossa, muito demais bom. para ser feita, sabe? Precisa ficar com a asma sob controle, porque aí você diminui a ansiedade e o fator emocional passa a não ser tão importante. Porque não é verdade que você vai resolver a asma na terapia. A terapia é um coadjuvante. Tá? Eu acho mais que a gente fica mais suscetível pela fragilidade do corpo. É o contrário, tá? Sabe? Do ovo à É galinha. verdade. A ansiedade vem porque a asma te prejudica muito, né? E aí você não Exatamente. quer É ter muito de novo. real. É Mas muito essa é a minha real opinião. isso, doutora. Opinião É, pessoal. não, mas é muito real, porque principalmente eu sofri muito, a minha infância inteira eu lembro de vezes, internação, médico.
Então, o desespero para não entrar em crise faz, às vezes, entrar em crise, né? Que você fica, eu Uhum. não posso ficar. Eu começo a ficar cansada e já fico, não, não posso ficar, não posso ficar. Aí, quando eu vejo, eu já tô cansando mais e mais e mais a ponto de precisar usar. Então, agora eu tô me controlando mais emocionalmente também, de calma, Uhum. respira, não tá tão grave assim, E porque faz a é conduta. exatamente E ter isso. uma conduta. O teu médico ele já tem que te deixar um planinho, uma carta na manga. Ah, eu comecei a ter crise, é assim, assim, assim que eu vou agir. Entendeu? No Muito ambulatório bom. da Policlínica do Portão, eu não consigo ver os pacientes com a mesma presteza que eu vejo no consultório, né? Às vezes eu vejo os meus asmáticos a cada 4, 6 meses, mas eu ensino eles como eles vão agir. E a gente consegue deixar as pessoas fora do hospital. Fora do Muito hospital. bom. Nunca mais, depois que você trata direitinho a sua asma, você precisa procurar um serviço. Quer dizer, a não ser que você tenha uma coisa mais grave, uma pneumonia, né? Uma outra coisa que é importante no caso dos alérgicos é estar com a vacinação em dia. Porque a gente, eu até tinha deixado isso aqui para falar. É, vacinas contra bactérias, por exemplo, uma vacina contra o pneumococo, ela vai proteger a tua via aérea em relação à alergia? Não. Mas como o alérgico é um indivíduo que tem muito mais muco, ele é um grude para a bactéria, fica sopinha para a bactéria atuar ali, né? Então, se Uhum. você é Sim. vacinado contra a bactéria, a chance de complicação é muito menor, tá? Muito bom. Muito bom. Quando a asma ataca 1 ou 2 vezes ao ano, pode considerar que está controlada? Não, não está controlada. Não está controlado. Esses escapes têm que ser vistos, tá? É bem pouquinho, 1 ou 2 vezes ao ano, mas depende de muitos fatores. Depende de atividade física ilimitada, depende de gargalhada sem. Porque tem gente que acha que está controlado, mas não está. Então tem que fazer prova de função pulmonar, tem que preencher aquele scorezinho que a gente faz no consultório, quase que já no automático, para saber se essa asma é, a Irlândia. Essa minha paciente, ela mora em Paraty, ó. Que legal. Muito bom. Você sabe que essa história de online foi muito boa, porque a gente conseguiu, eu me adequei, não sabia fazer consulta online, mas me adequei e a gente consegue resolver muitas coisas pelo vídeo. Muito bom. Claro, Muito tem bom. que examinar muitas vezes. Então, falar que está controlada, eu não gosto. Eu gosto que tem que olhar com calma. Depende do que está usando de remédio, depende do que está sentindo de sintoma no dia a dia, tá bom? Tá bom. Doutora, só para não deixar passar, o Igor ele colocou aqui, a caseína do leite pode contribuir para a inflamação do sistema respiratório? Puxa, que pergunta boa. É excelente essa pergunta. Você sabe que essa pergunta, Igor, ela é uma briga entre os alergistas, alergologistas e os otorrinos. Outro dia eu estava numa aulinha falando sobre tosse para otorrinos, e isso foi um sururu. Eu já vi outros colegas alergistas falando para otorrinos. Os otorrinos, eles insistem em tirar o leite de crianças que são muito catarrentas, que são grandes produtoras de muco, né? A gente sabe que no trato gastrointestinal, as proteínas do leite, em especial a caseína, elas são indutoras de muco, sim. Elas são indutoras de muco. Tanto que muitas vezes a criança está meio doentinha, com diarreia e tal, a gente faz duas coisas. Às vezes tira a lactose, que é outra coisa, ou tira um pouco o leite da criança, tá? Mas isso não tem comprovação científica para via respiratória. Tá? Então, tem mães que falam, que observam, pode até ser que algum indivíduo, mas isso não é uma coisa assim documentada cientificamente, e nem que a gente tenha números expressivos na ciência para poder defender essa conduta, né? Tirar um nutriente de uma criança, gente, é uma decisão muito séria. Então, você precisa ter muita certeza do seu diagnóstico, né? Porque você vai excluir um alimento que está muito na dieta do brasileiro, né? Do descendente de europeu, né? Que é como a gente foi colonizado. Então, você vai tirar esse leite de uma criança, alto lá, você tem que ter responsabilidade, né? Então, precisa ser realmente necessário, tá bom? Muito bom. Bom, gente, a gente tá
quase 1 hora falando e nem parece. Que Meu live Deus! gostosa, muito boa. Se alguém tiver mais alguma pergunta, quiser mandar aqui nesses últimos minutinhos, ainda dá tempo. Mas aproveitando mais uma vez, muito obrigada, viu, doutora Aline? Acho que, né, todo mundo que está aqui acompanhando foi muito bom o bate-papo. Eu vou deixar salvo Maravilha. com certeza aqui na página. Quem quiser também o contato depois, se não achar, a gente está à disposição, eu passo. E eu também vou me consultar, porque olha, muita coisa do que foi falado aqui, eu me vi na situação, então, muito bom. Quem sofre com os ites aí sabe como é, né? É isso aí, é isso aí. Obrigada pela oportunidade, é sempre bom falar. Eu sou uma tagarela, eu me empolgo, tem mesmo que me segurar. Mas muito bom mesmo. Obrigada, obrigada. Até uma próxima. Até. Obrigada, doutora. Beijo. Obrigada, pessoal. Beijo.